Bom dia e a paz do Senhor para você. Aqui quem vos fala é a missionária Jamara Vasconcelos. Estou falando aqui de uma pessoa da Paraíba. E hoje Deus tem uma palavra para as nossas vidas. E hoje eu quero falar para mim e para você, por que não devemos fazer apenas a nossa vontade. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos tentados a seguir apenas o que o nosso coração deseja, sem considerar a direção de Deus. Mas a palavra nos adverte. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Fazer apenas a nossa vontade, meu irmão, é caminhar pelo caminho da incerteza e da desobediência, não é verdade? O apóstolo Paulo nos lembra que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. 1 Coríntios 6:12. E ele diz mais ainda, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Nem tudo que desejamos é bom para nós ou glorifica a Deus. Seguir apenas nossos próprios impulsos pode nos levar à ruína, porque o homem natural não compreende os propósitos divinos. Porque os pensamentos do homem são maus desde a sua mocidade. Gênesis 8:21. Deus nos chama a renunciar ao egoísmo e a buscar a sua vontade acima da nossa. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Louvado seja Deus. Este livro de Romanos é um convite para olhar além dos nossos desejos imediatos e aprender a viver segundo a vontade de Deus, que é sempre perfeita, sábia e cheia de propósito. Que cada página desperte em nós o desejo de depender do Senhor e não das nossas próprias inclinações. Louvado seja Deus. Eu vou dar aqui 10 exemplos bíblicos de pessoas que seguiram sua própria vontade na Bíblia e sofreram as consequências. Adão e Eva. Gênesis 3, escolheram comer do fruto proibido para satisfazer sua própria vontade. A consequência? Pecado entrou no mundo. Expulsão do Éden, sofrimento e morte. Caim, lá em Gênesis 4, deixou a inveja e a raiva guiarem suas ações e matou Abel. Qual foi a consequência? Tornou-se um errante na terra, marcado por Deus. Quem lembra de Sansão, lá em Juízes 13:16? Seguiu seus desejos e paixões, desobedecendo a direção divina. Qual a consequência? Perdeu a sua força, foi capturado, cegado e morreu entre inimigos. Acabe e Jezabel, 1 Reis 16:22. Acabe tomou decisões injustas, influenciado por sua esposa, adorando falsos deuses. E a consequência? Derrota militares, morte trágica e com destruição de sua família. Jonas, lá em Jonas 1, Jonas fugiu do chamado de Deus para pregar em Nínive. Consequência, passou 3 dias no ventre do peixe e enfrentou grande angústia. Saul, lá em 1 Samuel 3:15, desobedeceu a Deus em ações militares e decisões pessoais. A consequência, perdeu o favor de Deus. Foi rejeitado como rei e sofreu derrotas. Davi, em relação a Batseba, 2 Samuel 11, seguiu sua vontade de ceder aos desejos e cobiça. A consequência, assassinato de Urias, problemas familiares e conflito em seu reinado. E Eli, quem lembra, 1 Samuel 2, seus filhos faziam o que queriam. O que os filhos dele queriam fazer, eles faziam, e ele não os corrigia, permitindo desobediência. A consequência, Deus puniu sua família e a linhagem sacerdotal sofreu grande perda. Herodes Antipas, Mateus 14:3-11, seguiu sua própria vontade ao ceder ao capricho de sua filha. Consequência, mandou matar João Batista, o que trouxe culpa e condenação moral. Os israelitas no deserto, Números 14, rebelaram-se contra Deus e rejeitaram entrar na terra prometida por medo. Qual a consequência? Pereceram no deserto e a nova geração entrou na terra prometida, mas eles não. Louvado seja Deus, meus irmãos.
A Bíblia sempre nos mostra repetidamente que seguir apenas a própria vontade nossa, a nossa própria vontade, leva à destruição. Enquanto confiar e submeter-se à vontade de Deus, conduz à vida, bênção e propósitos verdadeiros. Provérbios 14, 12 e Jeremias 10, 23. Louvado seja Deus. Saber a vontade de Deus, meus irmãos, é uma busca central na vida cristã. E a Bíblia nos dá caminhos claros para discerni-la. Vou mostrar aqui com base aqui na palavra, né? O que nós devemos fazer para discernir a vontade de Deus. Primeiro, estude a palavra de Deus. A Bíblia, meu irmão, é a principal forma de conhecer a vontade de Deus. Tudo o que Ele deseja está revelado em seus mandamentos e princípios. Ele diz em sua palavra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos de 119 e 105. Leia a Bíblia diariamente, meu irmão. Coloque isso em prática. Medite e veja como os princípios podem se aplicar às suas decisões. Segundo, ore também pedindo direção a Deus. Deus deseja que conversemos com Ele e busquemos sua orientação. A oração é a comunicação que revela a sua vontade. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. E na prática você deve fazer o quê? Ore pedindo clareza, paciência e sabedoria antes de tomar decisões importantes. E acima de tudo, considere a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós para nos guiar e convencer do que é certo. Ele nos ajuda a sentir convicção quando algo está ou não de acordo com Deus. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16:13. Prática. Esteja atento às convicções internas, paz ou inquietação em relação às suas escolhas. Conselho sábio e piedoso. Deus muitas vezes fala através de pessoas maduras na fé, que podem orientar nossas decisões. O prudente olha por onde anda. O tolo segue a sua própria vontade. Provérbios 14:15. Na prática, converse com pastores, converse com líderes ou irmãos mais experientes antes de decisões importantes em sua vida. Observe também as portas que Deus abre ou fecha. Às vezes, Deus confirma sua vontade através de oportunidades ou obstáculos. Na multidão de conselhos, há segurança. Provérbios 11:14. Avalie sinais, circunstâncias e resultados. Deus pode usar situações para direcionar seu caminho. E também use alinhamentos com princípios bíblicos. Na verdade, a vontade de Deus nunca contraria a Escritura. Se algo exige desobediência ou pecado, não é da vontade de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6:12. Teste suas escolhas pelo que é justo, bom e santo, segundo a Bíblia. Amém? Ou seja, leia e medite na Bíblia. Ore pedindo direção e sabedoria. Ouça o Espírito Santo em seu coração. Busque conselho de pessoas maduras na fé e observe portas abertas ou fechadas por Deus. E alinhe tudo aos princípios bíblicos. Seguindo esses passos aqui, você começa a discernir a vontade de Deus de forma clara e prática. E para finalizar, conversando com Deus, me veio o jogo de xadrez. Aleluia. Se a vida fosse como um jogo de xadrez nas nossas decisões. Se a vida fosse um jogo de xadrez, meus irmãos, cada decisão seria um movimento no tabuleiro, não é verdade? Alguns movimentos parecem pequenos, quase sem importância, mas no final eles definem quem vence ou quem perde a partida. Assim é como nossas escolhas. Cada passo que tomamos, cada palavra, cada atitude, tudo conta diante de Deus. Porque a vida não é sobre mover peças ao acaso, é sobre seguir a estratégia do Criador. O problema é que às vezes nós queremos ser o rei, tomando nossas próprias decisões, não é assim? Quando deveríamos ser como o peão obediente, avançando um passo de cada vez, guiado pela mão do mestre. A Bíblia diz: há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Provérbios 14:12. Deus vê o tabuleiro inteiro, enquanto nós enxergamos apenas o agora. Ele enxerga o final da partida.
Por isso, seguir a vontade de Deus é jogar com sabedoria celestial. Ele sabe qual peça mover, quando esperar, quando avançar e até quando sacrificar algo para alcançar a vitória eterna, meus irmãos. Então hoje, antes de mover qualquer peça da sua vida, pergunte: Senhor, esse movimento está dentro da tua vontade? Porque quando deixamos Deus ser o estrategista, a vitória é certa. E o checkmate é contra o inimigo, não contra nós mesmos. Louvado seja Deus. Então, Deus me deu essa visão aqui do xadrez para nos orientar. E Deus, ele é lindo e maravilhoso, que quando ele mostra algo, verdadeiramente ele fala aos nossos corações. Então, tenha muito cuidado antes de tomar qualquer decisão.